Olá, meus queridos amigos, eu sou o professor Marcelo Pichero da Silveira, este é o canal Resenha Forense, de volta ao nosso grupo de estudos em Direito Tributário, 11º encontro, 11ª aula, intitulada Legislação Tributária. Vamos direto ao ponto, o PDF, como sempre, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Item 1, Introdução. Na estrutura do princípio da legalidade, que a gente estudou em aulas passadas, nós temos aquilo que se chama de legislação tributária. Vejam, quando se fala em lei, fala-se apenas em lei em sentido estrito, ou lei estrito sensu, não é? Quando se fala em legislação tributária, no entanto, o sentido que se quer dar é bem maior. Eu fiz um quadro no PDF que considera o artigo 96 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. E olha só o quadro que eu fiz com duas colunas. Na primeira coluna, lei. E aí eu descrevi logo abaixo. É a lei stricto sensu. Regula a obrigação principal que compreende o dever de pagar o tributo e ou a multa. E aí no campo legislação tributária nós temos a lei, a própria lei, os tratados internacionais, os decretos, as normas complementares, etc, etc. E aí logo abaixo eu coloquei no campo da legislação tributária, regula as obrigações acessórias, aquilo que facilita a fiscalização, até porque isso exige muita dinâmica prática. E eu coloquei um asterisco em vermelho, em normas complementares. Ali eu sinalizei o seguinte: por normas complementares se deve entender atos administrativos com conteúdo normativo, ou seja, portarias, instruções normativas da Secretaria da Receita Federal, resoluções, etc, etc. E cabe aqui então, nessa aula, estudar todos os pontos deste quadro que eu fiz aí e, portanto, do próprio artigo 96 do Código Tributário Nacional. Vamos lá? Item 2 do caderno da aula de hoje, leis lato sensu. E a expressão, agora continuando o tópico, a expressão leis lato sensu, ou seja, em sentido lato e abrangente, abarca a lei stricto sensu, obviamente, a medida provisória, a lei delegada, as resoluções do Senado Federal, os decretos legislativos, os decretos-leis. De algum modo, alguns desses pontos já foram explorados aqui no curso de Direito Tributário. Eu lamento pela eventual repetição, mas a repetição hoje se faz necessária. Então, vamos passar por alguns tópicos de novo, até porque é bom para sedimentar a matéria. Vamos lá, letra A. A lei stricto sensu. Conforme aponta o artigo 150, inciso 1º da Constituição da República, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. A lei, meus amigos, e só a lei, pode regular a obrigação tributária principal, dever de pagar tributo e ou dever de pagar multa. Há certas exceções, algumas mais criticáveis, outras menos, todas já exploradas quando a gente estudou o princípio da legalidade aqui no curso. E o princípio da legalidade merece todas as homenagens de quem se preocupa verdadeiramente com as garantias do contribuinte. Falei disso também até muito abertamente em aulas passadas. Letra B. Medida provisória. De acordo com o artigo 62, caput da Constituição da República, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Publicada a medida provisória, ela tem prazo de eficácia de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Quando de sua apreciação pelo Legislativo, ela pode ser convertida em lei ou rejeitada expressamente. Se não for apreciada dentro dos primeiros 45 dias, há a prorrogação automática de mais 60 dias. Atingido o 120º dia sem apreciação, nós temos rejeição tácita. Ocorrida a rejeição, o legislador poderá definir se ela tem ou não efeitos retroativos. Para que haja o efeito retroativo, ela tem prazo de mais 60 dias, seja lá qual motivo tenha fundamentado, o que tenha fundamentado a rejeição, tá?
E esse prazo é para que o Legislativo publique um decreto legislativo regulando situações passadas. A única vedação constitucional para instituir tributo por medida provisória é daqueles casos que exigem lei complementar. A anterioridade do exercício financeiro e também a anterioridade dos 90 dias ou noventena é contada a partir do momento em que é publicada a medida provisória. Com a ampla modificação do artigo 62 da Constituição pela Emenda Constitucional número 32 de 2001, que detalhou bastante as regras da medida provisória, surgiu um parágrafo 2º destinado à matéria tributária. E ele diz: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4, 5 e 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Como você pode notar, o dispositivo fala em impostos e ainda aduz que só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. O STF entende aqui o seguinte, meus amigos: a regra é que da publicação da medida provisória já se começa a contagem da anterioridade do exercício financeiro e também dos 90 dias. Para o caso de impostos, no entanto, a anterioridade do exercício financeiro só começa a ser contada a partir do momento da conversão em lei. Cuidado você, aluno, com esse detalhe, porque os 90 dias se contam da publicação e o exercício financeiro só se conta da conversão em lei para a medida provisória que institua impostos. As ressalvas agora do parágrafo 2º do artigo 62, Essa regra que eu acabei de estudar com vocês não se aplica para os impostos previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4 e 5 e 154, inciso 2. Vamos traduzir aqui e apertar a tecla SAP, porque a gente tem que fazer isso na Constituição às vezes. Não se aplica a regra que a gente acabou de estudar para o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras e o imposto extraordinário de guerra. O empréstimo compulsório não aparece aí por razões claras, porque o empréstimo compulsório exige lei complementar, então não caberia medida provisória mesmo, simples assim. Para esses impostos aí que eu acabei de arrolar, a medida provisória que faça uma instituição ou mesmo uma majoração já produz efeitos do dia de sua publicação. Repito aqui, para o imposto de importação, para o imposto de exportação, para o imposto sobre produtos industrializados e para o IOF. E vejam vocês como fica interessante o caso do IPI, né? Se for publicada a medida provisória majorando o IPI, é da publicação da própria medida provisória que se conta os 90 dias, já que o IPI, lembrando aqui, observa a noventena. O que explica o uso da medida provisória nesses casos, ao invés do decreto executivo, é a possibilidade de extrapolar os limites mínimos e máximos de variação de alíquotas dos impostos extrafiscais. Letra C agora. A lei delegada. Em tese, é possível que o Congresso Nacional, através de uma resolução, delegue ao presidente da República a possibilidade de editar a lei delegada. Na prática, essa medida é pouco adotada entre nós, muito menos ainda para o direito tributário. Então, pouco ou nenhuma relevância prática tem a lei delegada aqui no direito tributário, mas teoricamente até seria possível, tá? Letra D. Resoluções do Senado Federal. No campo tributário, o Senado Federal edita importantes resoluções. Como o Senado é composto de representantes dos estados e também do DF, conforme o artigo 46 caput da Constituição da República, era até natural que ele tivesse a atribuição constitucional de pautar algumas alíquotas mínimas e máximas de alguns tributos estaduais. E a ideia de tudo isso, de reunir os senadores que representam os estados no final do dia, é a de evitar a guerra fiscal, né? E aí há um rol bem escrito pelo Ricardo Alexandre indicando várias dessas missões fiscais do Senado. Vamos lá. Número 1. No que concerne ao IPVA, e aí ele cita a Constituição da República, artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1º, o Senado fixará obrigatoriamente as alíquotas mínimas. Número 2. Quanto ao ITCMD, o Senado fixará obrigatoriamente suas alíquotas máximas. Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º. Número 3. No tocante ao ICMS, o Senado detém 3 competências distintas. Letra A. Estabelecer, com a iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores,
e a aprovação da maioria absoluta deles. As alíquotas aplicáveis às operações interestaduais e de exportação, Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º. O exercício desta competência senatorial é obrigatório. A Constituição afirma que o Senado Federal estabelecerá tais alíquotas. Com o advento da Emenda Constitucional 42 de 2003, a imunidade das exportações ao ICMS, Constituição da República, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, que antes abrangia apenas os produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados, definidos em lei complementar, passou a abranger todas as mercadorias. Assim, salvo-se num malabarismo interpretativo, admitir-se que o legislador constituinte derivado quis manter a possibilidade de tributação das exportações de bens, coisas com valor econômico, que não se enquadrem no conceito de mercadorias, ou seja, bens disponibilizados para negociação no mercado, há de se concluir que não faz mais sentido a atribuição do Senado de fixar as alíquotas de exportação, dada a impossibilidade constitucional de incidência do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. É mais uma das várias falhas da Emenda Constitucional 42 de 2003. Todavia, como o citado artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º, não foi expressamente alterado, as bancas de concurso público continuam considerando a atribuição senatorial existente. Letra B. Estabelecer, com iniciativa de 1/3 dos senadores, a aprovação da maioria absoluta deles, melhor dizendo, da maioria absoluta deles, as alíquotas mínimas aplicáveis às operações internas. Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5º, a linha A. O exercício da competência senatorial, neste caso, é facultativo. E letra C, para finalizar o bom resumo aqui do Ricardo Alexandre, estabelecer, com iniciativa da maioria absoluta dos senadores e aprovação de 2/3 deles, as alíquotas máximas aplicáveis às operações internas. Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5º, a linha B. O exercício da competência senatorial, também neste caso, é facultativo. Em suma, o Senado, através das suas resoluções, fixa alíquotas conforme o esquema didático que eu fiz aí no caderno. Olha só, resolução do Senado, aí eu abri uma chave. Fixação facultativa e fixação obrigatória. Vamos começar com a fixação facultativa. É de fixação facultativa pelo Senado através de resolução. Vamos lá, alíquotas internas dos estados, mínima e máxima. Mínima pressupõe a iniciativa de 1/3 dos senadores e aprovação em maioria absoluta. Máxima pressupõe a iniciativa da maioria absoluta dos senadores e aprovação por 2/3 deles. Agora vamos falar das fixações obrigatórias pelo Senado. Ali, ó, eu abri outra chave e expliquei. Alíquotas interestaduais e de exportação. Iniciativa, presidente ou 1/3 do Senado. Aprovação, maioria absoluta. Eu acho que esse esquema gráfico facilita bastante a compreensão da matéria. E é complicado, né? O texto constitucional é muito ruim, na minha opinião. É muito difícil ler a Constituição da República. Tinha que ser um texto muito mais fácil, né? Que não é feito para o intelectual, é feito para todo mundo, para o povo. Pelo menos em teoria, né? Mas é claro que não se pensa assim quando se escreve a Constituição. Não se pensa assim quando se escreve lei no Brasil, né? A lei no Brasil é muito entrucada, muito difícil de ler. Letra E. Os decretos legislativos agora. Pouca relevância prática também no direito tributário. São importantes, no entanto, em tratados internacionais que, como eu já disse anteriormente, podem repercutir no campo tributário interno. Letra F. Decretos-leis. Como vocês sabem, a Constituição da República de 1988 aboliu essa figura pitoresca do nosso processo legislativo. Há relevância prática, no entanto, em decretos-leis passados que acabaram passando pela filtragem da recepção constitucional. Alguns exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo, o Decreto-Lei 195 de 1967, que estabeleceu normas gerais no caso de instituição da contribuição de melhoria, e de acordo com Leandro Paulsen, este Decreto-Lei 195 tem, assim como o CTN, força de lei complementar. Segundo exemplo, Decreto-Lei 57 de 1966, que a gente estudou na aula passada, né? O terceiro exemplo é o Decreto-Lei 288 de 1967, que regula a Zona Franca de Manaus e o seu peculiar regime tributário. O quarto exemplo aqui, eu dou o Decreto-Lei 37 de 1966, que versa sobre alguns pontos a respeito do imposto de importação. Próximo ponto do caderno da aula de hoje, item 3, tratados internacionais.
Ao celebrar tratados internacionais, o presidente da República está representando a República Federativa do Brasil, isto é, a união indissolúvel dos estados e municípios e também do Distrito Federal, como descreve o artigo 1º caput do texto constitucional. Nesse caso, a isenção quando se faz uma isenção pelo tratado internacional, a isenção, vejam vocês, vem da união indissolúvel, ou seja, de toda a República Federativa representada externamente pelo presidente da República, não pela União, e aí eu uso União com a letra U maiúscula, né, pessoa jurídica de direito interno, representada internamente pelo presidente da República. Sobre o assunto, vejam aí, STF, recurso extraordinário 229.096 do Rio Grande do Sul. Relator originário foi o ministro Elmar Galvão. Para o acordo, a relatoria coube à ministra Carmen Lúcia. Foi julgado em plenário no dia 16 de agosto de 2007. Aqui, meus amigos, a entidade de direito público internacional, diversa da União, que é pessoa jurídica de direito público interno. Caso interessante, bastante relevante disso, está no âmbito do GATT, né, GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, tratado internacional do qual participa o Brasil. E sobre esse ponto, o STF decidiu, aliás, que a questão nem pode ser chamada de isenção heterônoma, entre aspas. E aí eu já falei disso, mas não custa repetir, né? O problema da sucessão, tratado internacional e lei federal posterior em sentido contrário. Em primeiro lugar, consta do artigo 98 do Código Tributário Nacional o seguinte: os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. A questão que se coloca aqui é a seguinte: o que acontece, professor, se depois do tratado internacional incorporado e absorvido na legislação do Brasil, sobrevém uma lei federal em sentido contrário? Encontrei resposta a respeito desse assunto, dessa interessante possibilidade, na obra de Luiz Felipe Silveira de Fini, que escreveu: a jurisprudência vem distinguindo os tratados em convenções internacionais em normativos e contratuais. Normativos são os que traçam normas gerais a serem incorporadas pelas legislações dos respectivos países. Contratuais são os que criam direitos subjetivos em favor de pessoas determinadas. Só estes últimos, os tratados contratuais, não podem ser alterados pela legislação superveniente, por gerar direitos subjetivos. Os tratados normativos, que têm por objeto a obrigação dos Estados de incorporar determinadas normas ao seu direito interno, podem ser modificados pela legislação interna superveniente. De fato, essa ótica é seguida pelo Superior Tribunal de Justiça. Olha só o que diz a ementa que eu vou ler agora. Tributário. Regime internacional, dupla tributação, imposto de renda pessoa física, impedimento, acordo GATT, Brasil e Suécia, dividendos enviados a sócio residente no exterior, artigos 98 do CTN, segundo da Lei 4131 de 62, terceiro do GATT. Os direitos fundamentais globalizados atualmente estão sempre no caminho do impedimento da dupla tributação. Esta vem sendo condenada por princípios que estão acima até da própria norma constitucional. O Brasil adota para o capital estrangeiro um regime de equiparação de tratamento, artigo 2º da Lei 4131/62, recepcionado pelo artigo 172 da CF, legalmente reconhecido no artigo 150, inciso 2 da Constituição, que, embora se dirija de modo explícito à ordem interna, também é dirigida às relações externas. O artigo 98 do CTN permite a distinção entre os chamados tratados-contratos e tratados-leis. Toda a construção a respeito da prevalência da norma interna com o poder de revogar os tratados, equiparando-os à legislação ordinária, foi feita tendo em vista os designados tratados, contratos e não os tratados-leis. Sendo o princípio da não discriminação tributária adotado na ordem interna, deve ser adotado também na ordem internacional, sob pena de desvalorizarmos as relações internacionais e a melhor convivência entre os países. Supremacia do princípio da não discriminação do regime internacional tributário e do artigo 3º do GATT, recurso especial provido, STJ, recurso especial 426945 do Estado do Paraná, relator ministro saudoso Teori Zavascki, primeira turma, julgado em 22 de junho de 2004. Item 4 do caderno da aula de hoje, decretos. Nos termos do artigo 98 do Código Tributário Nacional,
O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Não cabe a figura do decreto autônomo em matéria tributária. Prestem atenção nisso, portanto. Vale lembrar que os 4 impostos extrafiscais, ou seja, II, IE, IOF e IPI, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição da República, podem ter suas alíquotas modificadas por atos do Poder Executivo, e predomina aqui a figura do decreto presidencial. Também é bom lembrar que a correção monetária, sendo mera atualização de valores que assegura o mesmo poder aquisitivo de um quantum numa variação temporal, ou seja, não se confunde com majoração, pode ser versada, portanto, por ato infralegal. Neste sentido, diz o parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional, que não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Item 5 do caderno da aula de hoje, normas complementares. Por normas complementares, se deve entender atos administrativos com conteúdo normativo, portarias, resoluções, instruções normativas da Secretaria da Receita Federal, etc. Sobre o assunto, nós temos que ler o artigo 100 do Código Tributário Nacional. Ele diz assim, no caput: são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, inciso 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. 3. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. 4. Os convênios que entre si celebram a União, os Estados, o DF e os municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Apreciando este dispositivo, o STJ decidiu o que eu vou ler agora nesse emento. Tributário. Imposto de renda cooperativa. Aplicações financeiras. Se, entre duas interpretações, o regulamento do imposto de renda, baixado por decreto, adota aquela que favorece o contribuinte, o fisco não pode desconsiderá-la, exigindo o tributo à base da outra. Tudo porque a interpretação da lei, pelo chefe do Poder Executivo, vincula os órgãos hierarquicamente subordinados e, quando ela é manifestada por decreto, sobrepõe-se também formalmente às demais manifestações da administração. Hipótese em que, muito embora a Lei 5764 de 1971 também autorize o entendimento de que o resultado das aplicações financeiras feitas por cooperativas está sujeito ao imposto de renda, o decreto número 85450 de 1980, que a regulamentou e que tem caráter de norma complementar, CTN artigo 100, inciso 1º, fez por excluí-lo do campo de incidência do tributo. Recurso especial conhecido e improvido é o STJ no recurso especial 88.179 do Estado do Paraná, com relatoria do ministro Ari Pargendler, da segunda turma, julgado em 21 de maio de 1998. Eu não sei se é Pargendler ou Pargendler. Se alguém souber, me conta aí nos comentários. Próximo ponto aqui no caderno, mas ainda dentro desse tópico de número 5, né, das normas complementares, eu falo ali do precedente administrativo. Esse assunto é bastante interessante. O precedente administrativo é uma decisão da administração pública que a vincula. O fundamento disso reside na isonomia e na boa-fé. Se a administração tem um precedente para um mesmo caso, é do melhor alvitre que ela tome a mesma decisão em novos casos idênticos. Nada impede a mudança de entendimento, mas essas alternâncias de interpretação não podem retroagir para prejudicar os administrados. Isso, aliás, aparece na própria Lei Federal do Processo Administrativo, né, que é a Lei 9784 de 1989, artigo 2º. Normalmente, meus alunos, esses novos precedentes são eficazes dali para frente, eficácia ex nunc, portanto. Um exemplo prático disso está na Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, Lei Complementar 73 de 1993, que prevê expressamente a possibilidade de um parecer da AGU ser aprovado por um decreto do Presidente da República. E daí em diante, esse parecer ganha força vinculante no âmbito federal. Creio que algo similar possa ocorrer sem problema nenhum no direito tributário. Note-se, porém, que a regra é que as decisões proferidas pelos ditos órgãos de jurisdição administrativa não integram, a legislação tributária, pois versam sobre casos concretos, não são abstratas, objetos de impugnação por determinado contribuinte ou responsável, não são gerais. Assim,
As decisões proferidas só têm efeito para aquele contribuinte que interpôs a impugnação, algo semelhante à eficácia interpartes das decisões em sede de controle difuso de constitucionalidade, é o que diz Ricardo Alexandre. Costume como fonte jurídica. Esse ponto aqui é bastante interessante, eu gosto muito desse assunto. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades são normas complementares, inciso 3º do artigo 100 do Código Tributário Nacional. Aqui, meus amigos, nós temos prova cabal e escancarada diante daqueles que teimam em duvidar dos costumes, das práticas repetitivas, da força do hábito e também da tradição. E por isso os conservadores são constante e injustamente criticados. No direito processual, por exemplo, Ovidio Araújo Baptista da Silva tratou do papel do costume processual entre os bizantinos. O Codex, a Digesta e as Institutas foram escritas em latim. A parte original do Império Bizantino, antes das expansões promovidas na fase de Justiniano, que aliás estampa o Resenha Forense aqui, não é? Falava grego e não latim. E as institutas já sinalizavam a importância do costume como fonte daquele direito. O costume, divulgado pela Igreja Católica, foi, portanto, fundamental. Um dos pilares da processualística bizantina, como escrevi num texto intitulado O papel da Igreja Católica na processualística do Império Bizantino, um diálogo com Ovidio Araújo Baptista da Silva na RBD Pro. Outra figura importantíssima que deu destaque ao costume no âmbito processual foi Eduardo José da Fonseca Costa. Certa feita, ele me disse melhor dizendo, ser interessante registrar no cotidiano forense vários atos processuais extralegais, praticados à margem de qualquer regulação expressa. Exemplos: embargos auriculares, entre aspas, despacho de especificação de provas, memoriais ao tribunal, tutela de urgência extremada pura, sendo que esse tipo de metodologia já era intuitivamente dominada pelos praxistas portugueses, que outra coisa não fizeram senão categorizar essa espécie de processualidade consuetudinária. Está cravado na grandiosa Suma Teológica de São Tomás de Aquino sobre a tradição e o hábito, e sobre como isso se imiscui nas leis, o seguinte: eu vou ler aqui a Suma Teológica, um trecho dela, evidentemente. A lei humana pode ser retamente mudada na medida em que essa mudança responda a uma utilidade pública. Mas a mudança em si mesma da lei acarreta um certo detrimento para o bem da comunidade, porque a observância da lei contribui muito o costume. Porque para a observância da lei, melhor dizendo, contribui muito o costume, a ponto de que o que se faz contra o costume geral, embora em si mesmo deve ser, na verdade, grave, por onde mudada a lei perde da sua força obrigatória na medida em que se constrói, ou melhor, na medida em que se destrói o costume. Portanto, nunca deve ser mudada a lei humana, a menos que, por outro lado, haja compensação para o bem comum correlativa à parte geral da rogada lei. E isto se dá ou porque da nova disposição legal provém alguma utilidade máxima e evidentíssima, ou porque havia máxima necessidade de mudança, ou porque a lei costumeira continha manifesta iniquidade, ou a sua observância era nociva para muitos. Por isso, o jurisperito diz: no constituir nova ordem de coisas, deve ser evidente a utilidade para nos afastarmos da lei tida diuturnamente como justa. Toda lei, segue São Tomás de Aquino, procede da razão e da vontade do legislador, a divina e a natural, da vontade racional de Deus, a humana da vontade do homem, regulada pela razão. Ora, a razão e a vontade se manifestam não só pela palavra, quanto aos atos que o homem vai praticar, mas também pelos próprios atos, pois cada um pratica o que considera bom. Ora, é claro, pela palavra humana, a lei não pode ser mudada, mas também é exposta, manifestando o movimento interior e o conceito da razão humana, por onde também atos, sobretudo multiplicados e geradores do costume, podem mudar e expor a lei, mesmo produzir uma disposição com força de lei, pois, por atos exteriores e multiplicados, revela-se eficacissamente o movimento interior da vontade e o conceito da razão, porque se considera proveniente do juízo deliberado da razão o que se faz muito repetidamente, e sendo assim, o costume tanto pode ter força de lei como abrogá-la ou interpretá-la. Plínio Correia de Oliveira, comentando trechos próximos da Suma Tomista, deu um exemplo fabuloso. Ele fala mais ou menos assim: o caminho da roça
é aberto pé a pé por vários caipiras por vários anos. Esse caminho não é uma reta racionalmente pensada como o menor caminho entre o ponto A e o ponto B. O caminho trilhado pelos caipiras terá um zigue-zague irregular. A irregularidade, é explicada por vários momentos. Uma pedra qualquer machucou o pé de alguém, de modo que foi conveniente fazer uma pequena curva, uma bica de água está em tal lugar, de modo que foi oportuno ali passar para matar a sede. Eis a tradição, o costume e o hábito. Aliás, exemplo de teimosia contra o hábito e contra a tradição está na Revolução Francesa. Flávio Morgenstern toca muito bem nessa tecla quando dá o exemplo do norte-americano. O norte-americano fala em milha e não em quilômetro. Ele fala em galão e não em litro, etc. O iluminista revolucionário é um sujeito preocupado em olhar as horas do relógio e os dias do ano e se estressar com o fato de a contagem não ser em casa decimal. Isso explica a invencionice revolucionária francesa de hora de 100 minutos, tendo 1 minuto 100 segundos. O calendário revolucionário francês, um ano com 360 dias. E o mundo é assim. Nós temos convenções que funcionam e estão aí. Sobre o assunto, confiram aí o podcast de Flávio Morgenstern, mais precisamente o episódio que eu coloquei ali no nosso canal, no nosso PDF. Voltando ao direito tributário. Hugo de Brito Machado esclareceu que as práticas reiteradas representam uma posição sedimentada do fisco na aplicação da legislação tributária e devem ser acatadas como boa interpretação da lei. Se as autoridades fiscais interpretam a lei em determinado sentido e assim a aplicam reiteradamente, essa prática constitui norma complementar da lei. De maneira acertada, o STJ considera a prática administrativa favorável ao contribuinte como regra que imperará em favor deste. Vejam vocês emendas que eu coloquei no nosso caderno e aí a gente fecha a aula de hoje. Tributário. Imposto de renda. Não incidência sobre verbas recebidas a título de ajuda de custo. Cobrança apenas do imposto em situações idênticas. Prática reiteradamente adotada pela autoridade fazendária. Artigo 100, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Legitimidade da pretensão do impetrante. Negativa de vigência à lei não demonstrada. Recurso especial não conhecido. C. Em várias situações idênticas, a autoridade fazendária afastou os acréscimos legais do tributo, cobrando apenas o imposto de renda devido. O procedimento se caracteriza como prática reiterada na aplicação da legislação tributária, tornando legítima a pretensão do contribuinte. Embora afirme o recorrente a existência de lei expressa que teria sido desrespeitada, em momento algum declinou qual seria a legislação pertinente, levando também à conclusão pelo não conhecimento do recurso especial. Acabei de ler aqui a ementa do recurso especial no STJ, evidentemente, número 142.280 do Estado de Santa Catarina, relator ministro Hélio Mossiman, segunda turma, julgado em 23 de março de 1999. Última ementa, e aí fechando mesmo a aula de hoje. Tributário, práticas administrativas. Se o contribuinte recolheu o tributo à base de prática administrativa adotada pelo fisco, eventuais diferenças devidas só podem ser exigidas sem juros de mora e sem atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. CTN, artigo 100, inciso 3º, combinado com o parágrafo único. Recurso especial conhecido e provido em parte. STJ, RESP número 98.703, do Estado de São Paulo, relator ministro Ari Pargendler, segunda turma, julgado em 18 de junho de 1998. É isso, meus amigos, eu volto ao 12º encontro com a aula a respeito de hermenêutica e também de integração tributária. Abraço forte, até mais, vamos fortes, vamos juntos, tchau!